Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Teodoro, eu faço a disciplina de desenvolvimento para web e basicamente nessa disciplina nós tínhamos um projeto final e agora estou fazendo um vídeo gravado explicando o que eu realizei nesse projeto final, tá? E é isso, então vamos lá. Então, o título do meu projeto era UFABC no Esporte, Sistema de Gerenciamento de Atividades Esportivas e Ambientes da UFABC. Então, o que é essa ideia desse projeto, né? Esse projeto ele tem a ideia de desenvolver uma plataforma que possa melhor aproveitar os ambientes da FABC para práticas esportivas. Como a gente sabe, tem várias situações que é um pouco difícil. Por exemplo, as famosas quadras abertas que ficam ali na FABC de Santo André. É um pouco difícil você organizar um futebol, um vôlei, que junte uma turma e realmente faça. Existem casos hoje que funcionam, né, que grupos e tal, mas não existe uma plataforma, uma coisa da UFABC. Então, o primeiro passo desse projeto foi encontrar quais seriam os requisitos, né, para ter uma plataforma que fizesse isso. E listando aqui, né, a gente chegou aqui que a ideia desse requisito, primeiro seria, né, criar um usuário. Esse usuário teria que se autenticar, teria que ter um controle de acesso, né? Tem que ter uma lista de lugares disponíveis, então você precisa saber os lugares que você pode reservar, né? Essa é uma ideia. Você pode gerenciar os lugares disponíveis, né? O usuário ele pode solicitar a reserva de um lugar. Então você pode falar, olha, eu quero reservar ali, né? E alguém, né? Então provavelmente a prefeitura universitária ali pode analisar essa solicitação, né? Aqui os detalhes do estado, né? Então, basicamente, eu fiz abrir uma solicitação, eu quero saber o que está acontecendo ali, quais são os estados, o que aconteceu ali naquela conversa. Eu quero consultar quais são as solicitações que eu efetuei, né? Que eu fiz, né? Então, basicamente, eu quero ver o que eu fiz. A outra, eu posso consultar solicitações públicas. Então, consultar os usuários. Então, o pessoal que administra tem que consultar os usuários, tem que poder fazer uma edição ali, qualquer problema ali eles vão resolver. E fazer ali, né, então, consultar os usuários que fizeram e gerenciar aqueles usuários, né? Eu já falei os dois ao mesmo tempo, mas estamos aqui. Porém, nem tudo é flores. Infelizmente, não deu tempo de implementar todas as atividades, o tempo foi um pouco curto. E nesse processo eu também estava aprendendo ali como realizar ali a parte. Então, foi um processo de muito aprendizado, mas que, assim, deu para entregar uma boa parte da nossa atividade. Então, vou listar aqui. Entre o que eu listei para vocês, o criar usuário, autenticar um usuário, listar os lugares disponíveis, solicitar reserva de um lugar, consultar solicitações requeridas, consultar solicitações públicas e controle de acesso, foi implementado. Entre essas, consultar os detalhes de estado de uma solicitação e analisar uma solicitação, ela não foi terminada 100% ali, tá? Então, nós tivemos ali uma entrega parcial daquela ali, assim, não deu para fazer todo o processo. Então, mas com o que eu fiz, né? Então, com o que foi feito, dá para fazer. É possível, então, ele é possível para o usuário, né? Crie uma conta, realize o login na plataforma, verifique as suas solicitações e crie novas solicitações. Né? Ele pode fazer isso. E também é possível um usuário consultar os lugares disponíveis e as reservas públicas na UFABC. Então, essas foram as coisas que foram entregues para esse projeto, né? E aí agora a gente vem para outra parte dessa apresentação, que é o que a gente... Então agora eu vou detalhar, né, o que foi feito, né, e como foi feito ali, né. Então, basicamente, sempre é um processo ali iterativo, né? Então você vai adicionando novas coisas por vez e você vai incrementando o seu sistema. E começando com as tecnologias, né. Não é surpresa para quem fez a disciplina que a gente utilizou TypeScript, tanto no back-end quanto no front-end. Porém, o back-end ali, como a gente sabe, ele utilizou Node ali com Express, enquanto o front-end utilizou HTML uma transpilação para TypeScript, tá? Para realizar a persistência dos dados ali, né, a gente utilizou o MongoDB com instância ATO. A plataforma ela é uma mescla de single page application e multi-page application. Eu vou detalhar um pouquinho mais essas páginas, mas é uma mescla. Então, certas partes vai se comportar como single page application
mas em outras partes ela vai recarregar a página ali, né? Então não teve foi construído conforme da melhor maneira que eu acreditei de ser ali desenvolvida, né? Então, para começar aqui, né, como funciona o nosso modelo de dados atual, tá? O modelo de dados atual, ele basicamente são 3 entidades. Então, nós temos aqui uma reserva, nós temos um local e um usuário, né? Então, o local vai representar os locais disponíveis na FABC, o usuário, user, vai representar ali os usuários que temos na FABC, e a reserva vai mostrar basicamente a relação, a junção ali de um local com o usuário com uma data, né? Então, essa é a ideia da nossa reserva. Então, ela vai representar isso, né? E aqui também é legal que nós temos a opção de descrição e isso vai crescendo. Lembrando que esse modelo de dados aqui, ele resolve as funcionalidades implementadas. Claramente, se eu quisesse implementar todas as funcionalidades, eu precisaria ter mais modelos e desenvolver esse modelo. Né? Processo iterativo ali, que vai sempre sendo incrementado, mas por enquanto ele está assim, né? E vamos lá para as telas desenvolvidas. Então, o que nós desenvolvemos de telas? A primeira coisa, foram 6 telas, mas a primeira coisa que foi desenvolvido, né? Não é uma tela, né? Mas estamos aqui, é o header, né? Ali a partezinha de cima, né? Então, a gente tem o mesmo jeito aqui de header, porém, ele muda em algumas partes, tá? O que ele vai mudar, né? Quando o usuário não está logado, ele vai aparecer o login, reservas públicas e locais públicos. Porque o usuário pode ver esses 2 dados, reservas públicas e locais públicos, sem estar logado, né? Ele não tem a necessidade de estar logado para ver isso, né? Em contrapartida, quando o usuário já está logado, não faz sentido ele fazer login, né? Não tem necessidade dele querer fazer login, né? Então, a gente remove essa parte de login e fica, então, as reservas públicas e locais públicos, só que adicionam o reservas, que é aqui onde o usuário vai poder observar, né, as suas reservas, né? E vamos falar de segurança, tá? Então, como funciona a segurança, né? A segurança não foi fornecida por nenhum, tipo, um Google Firebase, um AWS Cognito, foi feita aqui mesmo. E uma coisa foi que a gente, que a gente escolheu foi escolhi não salvar nenhuma senha, né? Então, nenhuma senha de verdade ela é realmente brutalmente salva. É salva uma senha que a gente utiliza um algoritmo ali de sumarização ali, que é o SHA-512. Então, basicamente, a gente joga essa senha para esse algoritmo, ele vai transformar aquilo ali numa hash gigante e a gente salva aquilo no banco de dados. E como que funciona o processo de autenticação, né? Então, quando o pessoa está deslogado, ela vai ali na usuário e senha, a gente vai receber esse usuário e senha. Com esse usuário e senha, né, o que ele vai fazer, né? O próprio navegador, ele vai pegar aquela usuário e aquela senha, né, e vai querer chamar uma API, que vai ser uma API para gerar um token, um post. Só que o que ele vai fazer? Ali no corpo da API, ele vai mandar o usuário mesmo, o que ele loga mesmo, o valor, mais uma data. Só que como essa data tá? Essa data, ela vai ser criptografada usando o algoritmo AES. Então, ele vai passar uma parte ali de criptografia. E essa criptografia aí dessa data, assim, né? Ela não pode ser a senha, porque o banco de dados não sabe a senha do usuário de verdade ali, né? Ele só sabe a que já foi sumarizada. Então, a gente vai pegar essa data, a gente vai aplicar o algoritmo AES e a chave desse algoritmo vai ser a senha aplicada nesse algoritmo SHA-512. Então, dessa maneira, o que a gente vai ter no final? A gente vai ter uma forma de trafegar esse valor dessa data sem expor a senha e essa data vai estar criptografada. Então, para validar isso daí, né, o back-end, ele vai descriptografar utilizando essa SHA-512 que ele tem armazenada, essa senha, e vai conseguir verificar se esse token foi gerado há muito tempo ou há pouco tempo, né? Então, é uma forma de fazer essa validação ali, se realmente está dando tudo certo ou não. E que, basicamente, ele não trafega a senha diretamente,
ele só trafega um dado criptografado por ela, e que é possível verificar, né, se realmente aquilo ali é válido. E é isso, né? Então, nesse ponto, né, chegou ali a requisição com esses valores que eu falei para vocês. E agora, o que o back-end vai fazer? Então, basicamente, agora o back-end, ele vai pegar essa informação, ele vai verificar ali, né, se ele é fake ou não, aquele dado. E caso não for fake, ele vai gerar um JWT com um parâmetro de criptografia da própria aplicação. Aí é um valor fixo a default da aplicação, que ele vai criptografar esse JWT, e que esse token ele vai ser utilizado para se autenticar nas outras APIs, que ele vai ser retornado naquele post, né? Então ele retorna naquele post ali esse token. Então ele vai para lá retornado esse valor, e aí o navegador fica sabendo qual que é a autenticação ali daquele para aquele usuário. Quando chega no navegador essa resposta, ele vai salvar aqui esse valor no local storage. Esse local storage ele fica armazenado, então se você abrir e fechar o navegador, ele vai continuar logado. Porém, isso poderia causar, né, um problema de, poxa, sempre logado pode ser ruim, porque aí ele vai ficar sempre ali, tipo, vai ficar um token que vai durar muito tempo. Não, o JWT tem um tempo de expiração. Então dessa forma ele vai expirar e não vai conseguir consumir as APIs e vai acabar criando um novo token, né? Então esse token agora vai ser a forma do navegador ficar conversando aqui com a API e verificando se está tudo bem, né? Ele consumir aquele dado, né? E lembrando que esse token também é usado para impedir, tipo, por exemplo, um usuário específico ver os dados de outro usuário, né? Então ele também faz isso é muito legal. Por fim, sobre a avaliação de como a gente avaliou esse projeto, basicamente não deu tempo de fazer uma avaliação, a avaliação mesmo foi os desenvolvedores avaliaram o sistema. E sobre o discurso, né, sobre a discussão aqui, foi um projeto, assim, basicamente muito bom, tive grande ganho de aprendizado, sinto que cresci bastante e aquilo foi super bom, super conheci, porém teve seus desafios, né? Infelizmente não foi possível terminar tudo que foi planejado ser feito, porém, mesmo assim, né, passando pelos desafios de aprendizado ali, tudo deu certo. E vamos agora, então, ver aqui como funciona a nossa interface aqui. Então, como pode ser ver, essa aqui é a tela de login, né? Então, nessa tela aqui, basicamente, ela vai ser o login. Eu vou voltar nela mais tarde, eu vou passar um pouco mais tarde, não, daqui a pouco, mas eu vou passar aqui. Essa aqui é a nossa tela de reservas públicas, tá? Então, aqui, basicamente, tem o nosso textinho que eu falei que ainda não está para ver, mas aqui nessas reservas públicas, você pode ver aqui, né, quando vai acontecer a reserva pública, então essa aqui vai acontecer dia 26, logo aí. Então, se você estiver da table, dá para você ir lá, lá nas quadras abertas, lá, nesse dia. E aqui no piso vermelho, uma outra reserva, né? E quando você clica aqui em detalhes, você vai abrir todo esse modal bem grande aqui, que é solicitado, última atualização, nome, endereço aqui, tudo mais. E esses dados, eles não são verdades, tá? Esses dados não são persistidos, esses dados, eles são, como diria, mocados ali, né? Então, não é um dado de verdade, é um dado tudo de mentira, só para produzir, mas a ideia é de como o sistema deveria se comportar nesse caso de detalhes. Passando para o próximo passo, a gente vem para locais públicos aqui, tá? Então, a gente aqui fora das reservas públicas, vamos para ver os locais públicos. Os locais públicos aqui é a mesma estrutura ali, só que aqui nós temos o nome, então o nome do lugar, o endereço e se precisa de aprovação ou não, tá? Aqui é bem legal, tá? Eu não mostrei no outro, mas dá para ordenar, dá para escolher aqui, tem várias formas. Então aqui é basicamente quadros abertas, a arena carteirinha, a famosa arena carteirinha. Aqui se precisa de aprovação. E é isso, então desse funcionamento. Vamos lá ali para o login, né? Então aqui nós temos usuário e senha, né? E aqui até para tentar aqui, ó, se você tentar
pressionar aqui, ele vai ter uma mensagem de erro, bem legal. E vamos criar uma conta aqui, né? Eu vou criar um usuário aqui, uso aqui o usuário 1, vamos ser fácil aqui. Não foi aplicado nenhuma validação, foi só basicamente ali uma validação de e-mail, mas é super simples. Então vai ser o @ufabc.edu.br, o nome é user, a senha dele vai ser u também, e confirmar a senha. Aqui eu deixei aberto para ficar mais fácil de enxergar, para caso eu não ficar errando. E vou criar o usuário. Quando eu crio o usuário, tá? Ele automaticamente já chama para mim o token, tá? Ele já chama a parte de fazer gestão lá de que gerar um token, né? Então, nesse momento aqui, se eu olhar aqui no meu navegador e eu vier em... eu escondi ele. Application, File, tem um token. Então, esse token aqui, se a gente for olhar, é o token... Eu consigo pegar? É o token mesmo de acesso, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, WT, né? Online, eu consigo ver até que tem dentro dele, né? Então, aqui tem um user ID, um user type, então ali é o user U, user ID, um data de expiração aqui e um dígito de verificação. Então, se eu vier aqui e alterar na mão aqui algum valor desse token, né? Ele vai ver que essa hash aqui não bate e vai falar assim, cara, não fui eu que gerei isso aqui. Então, por exemplo, eu posso, sei lá, né, vir aqui e trocar, tipo, de vez se eu... o user type, não está deixando eu subir aqui, né? Mas se eu quiser trocar o user type aqui, né? Você viu que trocar o token, mas ele não vai conseguir bater aqui, né? Eu preciso passar minha senha aqui, né? E, ó, você vê que ele vai mudando aqui. E esse que funciona aqui, o nosso token, aqui tem até várias formas. Então, é assim que funciona o JWT. Depois disso aqui, né? Depois do meu usuário criado aqui, né? Eu vou aqui para essa parte de reservas públicas, que ainda não foi redirecionado, né? Deveria ter sido redirecionado, mas ainda não foi implementado. E basicamente vai adicionar essa aba aqui, reservas, tá? O que essa aba tem de legal? As outras duas aqui manteve-se igual, isso aqui não muda. Isso aqui eu vou ver as minhas reservas. Então aqui eu estou na aba aqui que vai ver as reservas que eu solicitei. Então aqui nós temos aqui uma barrinha de procurar e tudo mais. E aqui, como eu não fiz, eu acabei de criar esse usuário, não tem nenhuma reserva. Então eu vou vir aqui e vou solicitar uma nova reserva. Quando eu vier solicitar uma nova reserva, aqui eu coloco uma data, né? Então eu coloco, por exemplo, o dia 29. Eu quero reservar o piso vermelho, vou reservar o piso vermelho inteiro. E eu vou reservar o piso vermelho para, por exemplo, ping-pong. Ping-pong. E aqui eu não quero que seja público, né? Esse ping-pong, eu vou pôr um valor aqui, porque eu já dei esse exemplo aqui, um ping-pong 2.0. Eu vou deixar público aqui, né? Então, se eu vier solicitar aqui, né? Então, vai aparecer aqui atrás, né, a minha reserva. Mas, assim, né, ela não deve aparecer nas reservas públicas, sabe? Então, se eu vier aqui, ela não está aqui, ó. Então, vocês podem ver que só tem 2 elementos aqui, ela não veio para cá. E se eu criar uma nova solicitação, que vai ser aqui por dia, vamos por próximo mês, sei lá, dia 27, e vai ser público, e eu vou reservar as quadras abertas, e vai ser o ping-pong 3.0, e solicitar, e fechar aqui. Então, aqui ele está com o lugar público, e aqui tem os status e tudo mais, né? E aqui vem reservas públicas e está aqui, ó. Então, o usuário U, que é o usuário que a gente acabou de criar, ele reservou as quadras abertas. Então, aqui como que funcionaria, né? Então, a partir daqui a gente não tem o status, né? Isso aqui deveria passar por um usuário da prefeitura universitária e tudo mais, e verificar se ele vai aprovar ou não essa solicitação. E seria o fim desse fluxo, desse sistema, tá? Então, basicamente, essas foram as telas implementadas, tá, daqui do nosso projeto. Os códigos você pode... Vou deixar, acho que no link do vídeo aqui, os links dos repositórios e tudo mais. Eu não sei se eles estão públicos, mas vou ver se eles vão ficar públicos.
E é isso, tá? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Também vou deixar uma aba de contato. E é isso, gente.